Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente. Vamos nesses instantes fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, sentindo a presença amorosa do nosso anjo guardião. Vamos agradecendo por essa manhã de domingo, estarmos aqui reunidos em busca do tratamento físico e espiritual. Vamos agradecendo essa oportunidade de estarmos buscando ser melhores a cada dia, buscarmos o entendimento do Evangelho e assim agradecendo a Maria que nos envolve amorosamente com seu manto azul sagrado, nossa mãe espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que nos auxilia na caminhada do dia a dia com o seu Evangelho. E juntos agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal, agora e para sempre, que assim seja. Mais uma vez, bom dia. Hoje iremos refletir sobre os nossos sonhos. Mas como sonhar se não tivermos sono? Então, vamos por partes. O que é sono? Sono é o repouso do corpo físico para o descanso do nosso corpo, recarregar as nossas baterias. E quando dormimos, as funções do nosso corpo se tornam mais lentas, mas o nosso espírito continua ativo. Segundo a questão 401 do Livro dos Espíritos, durante o sono se afrouxam os laços que prendem o espírito ao corpo. Não precisando mais da sua presença, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Então, o sono é, portanto, um estado parcial de separação do corpo e do espírito. Mas o nosso espírito, ele continua ativo, ele continua pensando, agindo, se comunicando, enquanto o corpo descansa. Mas o sonho, ele é a lembrança do que o espírito pensa, vive, dos momentos, né, que ele esteve fora do corpo. Totalmente, o corpo ali, ele está parcialmente liberto, então ele transita, né, até por alguns mundos diferentes. O sono, ele é a causa e o sonho já é o efeito. Então, sem sono, não há essa liberação parcial do espírito. E, com isso, ele não tem condições de vivenciar experiências fora da matéria. Quanto mais profundo é o sono e o afrouxamento desses laços, mais liberdade tem o espírito e mais rica se torna essa vivência, embora raramente a gente possa lembrar desses momentos do espírito, né, com esse afrouxamento do corpo. A confusão ou fragmento do que nós lembramos vem desse limite do cérebro, porque aquilo que não passa pelo corpo físico, né, que o corpo físico não consegue registrar pelos seus sentidos, nós não vamos lembrar. E isso prova cada vez mais
que somos espíritos independentes. Então, durante o sono, nós continuamos aprendendo, nos comunicando e evoluindo. Para Kardec, o fundador da doutrina espírita, os sonhos não são apenas imagens aleatórias ou produtos da nossa imaginação. É, acima de tudo, manifestação da emancipação da alma. O momento em que o espírito liberta parcialmente dos laços do corpo e recupera, ainda que de forma limitada, suas faculdades naturais e a sua liberdade de ser espiritual. Essa visão, apresentada principalmente em Um Livro dos Espíritos, explica o que acontece durante o sono e o que significa cada tipo de sonho, qual o seu sentido para a nossa evolução. Kardec classifica em 3 grupos, conforme o grau de liberdade do espírito. Primeiro, nós temos os sonhos materiais, os que são provocados pela sensação do corpo, como a fome, o frio, dor, cansaço, os pensamentos que tivemos durante o dia, né? Às vezes a gente ou come demais antes de dormir, ou dorme com fome, a coberta não é o suficiente, sentimos frio, dor, cansaço, e ali a gente vai dormir com aquela sensação e vai acabar sonhando, né? Muitas vezes o que acontece? A gente briga o dia inteiro com alguém, quando é de noite a gente sonha que continua lembrando, né? Na nossa infância, quantas vezes a gente sonha que está fazendo xixi e acorda desesperado, né? Muitas vezes nem dá tempo de acordar. Então, esses sonhos, ele está ali arraigado à matéria, né? Lembrando totalmente os reflexos da vida física. E muitas vezes também a gente tá com tanta saudade de alguém que a gente acaba sonhando com aquela pessoa, né? Então ali é a nossa mente, o reflexo da vida física refletindo no sonho. Esses são os sonhos materiais. Já temos também os sonhos mistos, que mistura impressão do corpo e atividades espirituais. Lembramos um pouco, mas logo esquecemos. Às vezes a gente acorda ali, lembra, e se não anotar, pronto, passou ali, fica totalmente apagado da nossa imagem, da nossa mente, né? São os sonhos mais comuns, onde aparecem imagens estranhas, mensagens confusas, né? Então, muitas vezes eles vêm de relance na nossa mente, a gente lembra de alguns rostos, alguns lugares, mas logo se apaga. E temos os sonhos espirituais ou etéreos. O espírito está quase que totalmente livre. São os mais importantes, onde aprendemos, evoluímos, recebemos orientações, mas quase nunca também lembramos ao acordar. Porque a matéria, ela não consegue registrar essas impressões tão sutis, né, do espírito. Mas mesmo assim, ela deixa marcas em nossos sentimentos, para as nossas intuições, para as escolhas do dia a dia. Então, esses sonhos mais sutis, muitas vezes, ele não vai trazer só traços da vida atual, mas também de existências anteriores, né? O que muitas vezes explica imagens, lugares, sensações que nunca tivemos nessa vida. Ele pode, algumas vezes, com a permissão de Deus, também nos trazer previsões ou pressentimentos, mas que naquele momento não vai fazer sentido, muitas vezes a gente não vai se lembrar,
Mas, para frente, às vezes a gente pensa assim, gente, parece que eu já vivi isso, ou eu já sonhei isso, né? Passa aqueles flashes na nossa mente. Mas esses sonhos, gente, nunca será para adivinhação ou sorte, né? Como muitos é, adivinha, pessoas que trabalham ali com leitura de mão, leitura de sonho, interpretações de jogo de azar. Eu tenho uma experiência que eu peço licença para compartilhar com vocês. A minha avó, quando a gente era pequena e ia passar férias na casa dela, ela era alucinada com o jogo de bicho, né? Então, tudo que sonhava tinha que contar para ela fazer o jogo de bicho. Aí ela punha a gente para dormir durante o dia e ela dava a gente até dinheiro para a gente dormir e acordar e contar para ela o sonho para ela jogar no bicho. E muitas vezes aquilo era furada, né? E ela falava: "Não, interpretei errado". Não, então assim, a pessoa tem aquela ilusão de que aquilo tá certo, né? E com isso ali ia jogando dinheiro fora e a gente tinha que dormir de dia. Mas o importante desse afrouxamento, né, dos laços do corpo físico com o espírito é também onde o nosso espírito vai se comunicar com espíritos amigos, mentores, entes queridos, né, que já desencarnaram, ou mesmo outros seres espirituais, para receber ensinamentos, conselhos ou ajuda. Muitas vezes ainda lugares distantes, até visitando outros mundos, outras esferas espirituais. E compreender realidades que não existem no mundo material. Por isso, muitas vezes esses sonhos parecem confusos e sem sentidos, como se fosse ali pedaços de um filme. A gente fala, nossa, sonhei isso e aquilo, mas nada faz sentido. É porque o nosso corpo físico ainda não consegue captar, né, essa essência sutil do espírito. E por isso é muito importante a nossa conexão, a gente elevar a nossa vibração, buscar dormir com mais tranquilidade, fazer preces ao deitar, ao levantar, né? Tentar dormir mais harmonizado para que o nosso espírito possa buscar um ambiente, esferas que vá nos auxiliar e não nos deixar com aquele corpo cansado, pesadelo, né? Então, é muito importante aquilo que a gente vivencia acordado para não deixar aquilo é, é, ser para aquilo ser trazido para o nosso sono, né? E essa questão dos sonhos, de adivinhação, de ajuda nos sonhos, isso é desde o início dos tempos, né? Nas culturas antigas, como Grécia, Roma, Mesopotâmia e outras civilizações, todas elas reconheciam que o sonho não era imaginação, que tinha muita ligação entre o mundo físico e espiritual. Eles já acreditavam que durante o sono a alma se afastava do corpo e via outras realidades que só poderiam ser influências ou mensagem dos deuses, né? Então, para eles sempre havia um sentido mais profundo, não apenas o biológico. E com isso eles sonhavam, tinham livros de sonhos, os sacerdotes intérpretes, e eles praticavam também uma incubação, que era ir dormir nos templos, porque lá eles acreditavam que o sono de lá, né, o que eles iriam sonhar lá, ia receber com maior clareza as revelações, as curas, né? Então isso
eles já praticavam isso na Idade Antiga. E nessa época, Aristóteles já apontava que as causas físicas e psicológicas também influenciavam no sono. Então, o que o sonho significava ali? Eles queriam saber do futuro, evitar perigos, obter bênçãos e decisões divinas, interpretar a vontade dos deuses, né? Buscar o que os deuses queriam que eles fizessem, prever destinos, conselhos, previsões e ter orientações, né? Ali no dia a dia. E para nós, qual o sentido e a lição dos sonhos? Né? Não devemos, de forma nenhuma, interpretar os sonhos como sinais de sorte ou de azar, nem como previsão exata do que vai acontecer. Eles são verdadeiros no sentido em que o espírito realmente viveu ou viu aquilo, mas poucas vezes tem relação direta com fatos da nossa vida material. Seu verdadeiro valor está em nos mostrar que somos espíritos e não apenas corpo. O sono é uma pequena morte, é a morte, e a morte é um sono longo. Por isso, não devemos ter medo da morte, pois já saímos do corpo todas as noites. E estamos sempre acompanhados e ajudados por espíritos bons, que nos guiam e nos ensinam enquanto dormimos. Que a nossa evolução continua mesmo quando o corpo descansa. Aprendemos, corrigimos erros, nos preparamos para desafios e crescemos em moral e sabedoria. Então, que possamos nos preparar melhor para o nosso sono, né? E rogando sempre, antes de dormir, o amparo da espiritualidade amiga, fazendo uma prece e acreditando que somos espíritos eternos e que estamos aqui para melhorarmos a cada dia. E assim, demos graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.